Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians classificado para a Libertadores da América, mas precisa contratar. E o Cruzeiro com esse resultado respira, será que vai dar? São assuntos que eu vou tratar no vídeo de hoje. Eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo e inscreva-se no canal. Corinthians de volta à Libertadores, em 2019 não participou, mas em 2020 estará lá, pelo menos na pré-Libertadores, e ainda tem chances de entrar na fase de grupos, vai depender das suas próprias pernas, né, para saber se chegará entre os 6 primeiros. Mas o fato é que venceu o Ceará fora de casa, resultado importantíssimo, porque o Corinthians precisava chegar na Libertadores, né? A gente já falou exaustivamente sobre esse tema. Mas mesmo se classificar na pré, começa o ano com uma fase eliminatória, não é o ideal, a gente sabe. Agora, muda tudo. Muda o planejamento para o ano que vem, muda a possibilidade de receita, muda a atração de reforços, você saber que vai disputar a Libertadores e aí passando por essas fases eliminatórias, entra na fase de grupos e participa ativamente dessa Libertadores da América. Então, um grande resultado e uma vitória que veio num jogo ruim tecnicamente, em que no primeiro tempo, especialmente, não dava para esperar muita coisa. Mas, de novo, né, é um Corinthians que o Diego Coelho até de forma, digamos, repetitiva, ele gosta de frisar isso nas entrevistas, né? Tem muita gente que acha que é uma vinheta pro Fábio Carille, que realmente não tinha esse estilo de jogar, né? Era muito mais cauteloso. Isso norteou a curta carreira do Carille, mas nos últimos tempos era muito ruim, porque era um futebol pobre e mesmo assim não estava sendo competitivo ou eficiente na defesa, e aí não criava nada lá na frente, ou seja, não estava resolvendo. No caso do Coelho, não, ele fala isso repetidamente, de que o time joga para frente, mas é o que a gente tem visto realmente. É um time que pelo menos tenta ficar com a bola e tenta atacar. Com algumas dificuldades, o Ramiro Olha, eu vi o Ramiro jogar muita bola no Grêmio, muita bola assim, maneira de dizer, né? Ele nunca foi um craque, mas um cara sempre abnegado, jogando aberto pelo lado direito, num time muito bem encaixado pelo Renato Gaúcho. No Corinthians ele não achou ainda o seu lugar, né? Então, claro que tem o problema do jogador não se encontrar, mas também tem uma falta de sequência, uma falta de esquema tático, né? Que muda de uma hora para outra, muda treinadores, uma hora ele joga de volante, outra hora ele joga aberto pelo lado, outra hora ele não entendeu ainda onde pode jogar, e mesmo que corra e se desdobre na marcação, ele ainda não se encontrou nesse time do Corinthians, a verdade é essa. Talvez com outro treinador que conheça as suas características dentro de um outro sistema, ele possa agregar. Não é o caso nesse momento. Ele sai, o time melhora. Mas não é só porque ele sai, aí tem um outro contexto. Tem a expulsão do Lima, numa expulsão correta, né? Ele entra por cima da bola, acaba sendo expulso e ali prejudica a equipe do Ceará. Porque aí o treinador do Corinthians, mas também tem isso, né? Ele prejudica a equipe do Ceará, mas aí tem um mérito do Diego Coelho. De perceber que tinha uma superioridade numérica em relação ao seu adversário e não se acomodar. De precisar do resultado, e aí ele tira o Júnior Urso e tira o Ramiro e coloca 2 atacantes, o Cleison e o Gustavo. E o Gustavo precisa de 4 minutos para marcar um gol. Ele conhece aquele estádio muito bem, ele marcou 30 gols jogando pelo Fortaleza. E aí no primeiro escanteio ele tocou de cabeça e marcou o gol da vitória. Depois disso, não foi só isso que aconteceu. O Corinthians aí, exatamente por essa superioridade numérica, mas também por conta das mexidas que o Coelho fez, o Corinthians criou muito mais chances. O Bocelli fez uma jogada maravilhosa. Se ele faz aquele gol, né, de chapa, assim, tirando do goleiro, a bola bate no travessão, seria um golaço. Outras chances o Corinthians criou por um jogador que apareceu especialmente no segundo tempo, mas já vinha bem desde o primeiro tempo individualmente, que eu falo do Janderson. E muito boa essa partida dele em termos individuais, porque depois do que aconteceu no jogo passado, ele precisava, né, dessa remobilizada, e ela veio imediatamente. Jogou demais, ele buscou todos os espaços no ataque, ele teve vitória pessoal, ele foi para cima, confiança. Acho que o Coelho deve ter dado confiança para o jogador, para o menino. Ele ainda é um menino muito jovem ainda, mas tem características ofensivas bem interessantes e apareceu para o jogo. E deu oportunidade, deu chance para o Corinthians poder produzir no segundo tempo.
O Ceará deixou escapar, jogando em casa, lamentavelmente, jogou muito mal. O jogo foi muito ruim no primeiro tempo, não de um time que precisa fugir da Série B, né? Mesmo um Corinthians que não está jogando assim com aquele brilhantismo, mas o Coelho percebeu, né? Percebeu essa fragilidade do adversário, mesmo jogando em casa, e aí com um homem a menos conseguiu superar isso, inclusive no resultado. E aí, com esse resultado, o Cruzeiro respira. Porque agora o Cruzeiro depende de si. Se vencer os seus 2 jogos, como o Ceará já jogou na rodada e tem 2 pontinhos à frente do Cruzeiro, se o Cruzeiro vencer Grêmio e Palmeiras, esse é o problema do Cruzeiro, né? Tem que vencer esses 2 jogos, um deles fora de casa, que é contra o Grêmio nesta quinta, e depois no fim de semana contra o Palmeiras em Belo Horizonte. Vencendo os 2, ele escapa. E o Ceará não depende mais de si. Agora, tudo depende, né, desse jogo contra o Grêmio, porque se ele perder, aí não vai ter mais como escapar. Mas agora criou-se uma motivação a mais para esses jogadores do Cruzeiro, né, porque o Grêmio já conseguiu seu objetivo, já classificou para a fase de grupos, então a tendência, né, é que o Grêmio jogue um pouquinho mais relaxado. O Cruzeiro não, né? O Cruzeiro precisa desesperadamente do resultado. Olha, vai ser um grande jogo. Voltando ao Corinthians, é claro que precisa contratar, né? O Corinthians vai jogar uma Libertadores pelo 15º ano, campeão de 2012. Desde 2008 o Corinthians não emenda 2 anos seguidos sem disputar a Libertadores da América, e aí como ficou fora em 2019, volta em 2020, como a gente falou. Legal, bacana, mas precisa contratar. Precisa de jogadores, precisa de um lateral esquerdo, precisa de mais um jogador ali no meio de campo para fazer essa transição. Hoje não tinha o Pedrinho, o time sofreu demais na armação. Precisa de mais um atacante de lado, embora o Cleison tenha entrado no segundo tempo e o Janderson esteja aí emergindo, mas precisa de um cara mais pronto nesse aspecto. Algumas peças e um zagueiro, né, já que o Manuel está indo embora, e não só porque ele foi insuficiente, né, para que o Corinthians precisa, mas um cara mais firme para fazer parceria ao Gil. São mudanças, mexidas que o Corinthians vai precisar fazer para o ano que vem. Concordam ou não? Comentem aqui embaixo, eu volto na próxima. E inscreva-se no canal, é importante. Tchau!